Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Com este brado de paz e saúde espiritual, começa agora na Boa Vontade TV, o programa Viver é Melhor, convidando você a viver sempre com saúde, qualidade de vida e espiritualidade ecumênica, de maneira que possamos integrar uma a outra e manter o equilíbrio da nossa mente, do nosso corpo e também da nossa alma, de maneira que tenhamos saúde integral. O tema do programa Viver é Melhor de hoje está extremamente interessante. Isso porque nós vamos falar sobre o nosso sistema circulatório e alguns problemas que aparecem neles ao longo da nossa vida. O sistema circulatório é responsável por levar sangue rico em oxigênio a todas as células do corpo pelas artérias e trazê-lo de volta ao coração pelo sistema venoso. E quem esclarece as nossas dúvidas no dia de hoje é o Dr. Celso Bregalda, cirurgião vascular, médico do Hospital das Clínicas da USP, a Universidade de São Paulo. Dr. Celso, é um prazer tê-lo novamente aqui no programa Viver é Melhor. Prazer é meu. E você que está em casa, tem dúvidas sobre varizes, o inchaço das pernas, tromboses e outros temas relacionados com o nosso sistema circulatório? Pode ligar desde já. Suas perguntas serão respondidas ao longo do nosso programa. O telefone é o 0300 10 07 940. Também você pode acessar o portal boavontade.com/tv, nos mandar o seu e-mail ou acessar o facebook.com/boavontade. Todos os canais de comunicação estão aí à sua inteira disposição para participar e não guardar a dúvida só para você, né? Porque o importante é terminar o programa Viver é Melhor de hoje com todas as dúvidas sanadas. O programa Viver é Melhor de hoje fala sobre os problemas circulatórios. Para a gente poder falar, Dr. Celso, sobre os problemas circulatórios, primeiro a gente precisa conhecer esse sistema, que começa no nosso coração, né? Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente como funciona o sistema circulatório. Então, na verdade, é um sistema físico, né? Então, existe uma bomba, existe os canos. É a mesma coisa, como se fosse um sistema hidráulico, na verdade. Então, a bomba é o coração e os canos são os vasos de maneira geral, que nós dividimos os vasos em artérias e veias. Artérias são os vasos que saem do coração e levam sangue para as extremidades ou para o pulmão, e as veias são os vasos que chegam, que voltam, que trazem o sangue de volta para o coração. De maneira geral, nas artérias o sangue a gente fala que é arterial, parece meio óbvio, mas o sangue arterial é o sangue rico em oxigênio, e nas veias o sangue é venoso, com exceção na circulação pulmonar. Porque na artéria pulmonar, que aqui está representada em azul, que é essa artéria maior, o sangue é mais escuro, é um sangue pobre em oxigênio. Por quê? Porque é o sangue que está chegando no coração, já depois de passar por toda a estrutura, todo o organismo, está com pouco oxigênio, o coração vai bombear para os pulmões, onde vai ser enriquecido com oxigênio e vai voltar pelas veias pulmonares e fazer toda essa circulação para depois sair por esse vaso principal. Esse é o vaso principal do organismo, representado aqui, que chama aorta, que é o vaso que vai levar o sangue para todos, dele sair todas as artérias, para todo o organismo, por onde vai ser o sangue oxigenado, o sangue rico em oxigênio. Então, na verdade, é isso. Essa é a representação. O coração não é tão grande assim, né? Geralmente a gente é mais um desenho. Geralmente o coração, para você ter uma ideia, tem o tamanho de um punho fechado. Então, um punho, o coração é menor. Mas esse é um esquema de como funciona o coração. Mas é assim. Então, saem as artérias e ele bombeia, né? Nessa contratilidade vai tanto para a artéria pulmonar, que é essa azul, quanto a artéria, para a aorta, que é a artéria principal. Certo. Quando a gente fala em problemas circulatórios, eles vão começar aqui, nessa região do coração, ou ele vai poder ser um dos canos que começa a entupir? Pode ser, exatamente, pode ser em qualquer um. Você pode, inclusive nesses caninhos pequenininhos que estão desenhados aqui nesse coração, que esses caninhos são as coronárias, são as artérias que, quando tem um infarto do coração, o que é o infarto? É a morte do tecido. Então pode ocorrer um exemplo, esses vasos principais estarem bons e terem placas de aterosclerose nesses vasinhos, esses vasinhos entopem, não chega sangue para o músculo, que aqui está bem representado o músculo cardíaco, não chega sangue, esse tecido morre, não consegue bombear, isso que a gente chama de infarto. Então, às vezes, os vasos até maiores estão
normais, mas nesses vasinhos pequenininhos tem essa deposição de gordura e pode estar. Então, na verdade, pode acontecer nos dois, ou pode acontecer só na extremidade, pode acontecer só no coração. De maneira geral, a gente fala que a aterosclerose, a doença aterosclerótica, é uma doença sistêmica, não tem só num lugar. O problema é que pode se manifestar de maneira principal em algum lugar, você entendeu? Mas não necessariamente assim, se o paciente tem uma aterosclerose na perna, com certeza vai ter alguma no coração, mas às vezes o grau onde vai ser mais sintomático depende de cada paciente. E uma dessas questões que afetam o nosso sistema circulatório são as varizes, sim, temida pelas mulheres e hoje em dia também pelos homens. Mas nós vamos falar sobre varizes no próximo bloco do programa Viver é Melhor, que hoje traz pra gente uma aula sobre circulação, né? A circulação do nosso sangue no corpo. Até já! O programa Viver é Melhor de hoje fala sobre problemas circulatórios. Varizes. Esse é amigo, é companheiro daqueles que a gente não queria, né? Mas na vida de muitas mulheres, doutor Celso, e dos homens também. Mulheres acho que se sentem mais afetadas porque atinge mais e pela elas, estética, né? Também. Mas pela estética também, fica aquela perna com as veias todas para fora, aparecendo. Mas explica pra gente por que acontece as varizes. As varizes, na verdade, são veias, né? A gente tinha explicado o que é a diferença de artéria e veia. As artérias a gente geralmente não vê, são profundas. As veias a gente não vê porque elas são geralmente normais, elas ficam logo abaixo da pele e você não vê, a não ser em algumas, por exemplo, no punho, no pé, porque tem pouca camada de gordura. O restante, quando elas são normais, você não vê. Às vezes, na verdade, são uma dilatação e uma insuficiência. São vasos que não estão funcionando adequadamente para trazer o sangue de volta para o coração. Por que acontece? Principalmente o fator predisponente. Tem pacientes que na família já tem uma menor quantidade de colágeno, de elastina na parede da veia, que faz com que essa veia se dilate mais fácil. Hormônios femininos, tanto hormônios naturais, né, o que acontece na gravidez, na puberdade durante toda a vida fértil da mulher, quanto os hormônios administrados, pílula anticoncepcional ou reposição hormonal, sedentarismo, que você não bombeia o sangue adequadamente com a panturrilha de volta, excesso de peso, número de gestações, porque na gestação aumenta, o útero comprime às vezes. Então todos esses fatores fazem que ocorra uma sobrecarga de sangue e na tensão interna na parede, essas veias tendem a dilatar. E a dilatação da veia a gente chama de varizes. E aí, a função principal dessas veias é levar essa circulação do sangue. Exatamente, de volta das extremidades para o coração. E quando tem um problema, doutor? Então, na verdade, a gente tem uma rede de veias que é muito, assim, existem inúmeras veias. Tanto que a gente pode, quando vai tratar as varizes, tirar as veias que estão doentes. Por quê? Porque existem outras veias que dão suporte a isso. No caso dos membros, principalmente as veias profundas, que na maioria absoluta dos pacientes, mesmo aqueles pacientes que têm muitas varizes, quando a gente faz o exame adequado para diagnosticar, as veias profundas, que na verdade respondem a 90% do retorno venoso, elas estão normais. Então, se você pode tirar sem problema essas veias que estão doentes e até estão prejudicando a circulação, porque o sangue vai ser direcionado para as veias profundas através de outras veias normais que a gente nem vê. Então, as veias que a gente nem vê, fala, ué, mas por onde o sangue vai voltar? Pelas veias que você nem está vendo, porque elas são normais. Elas não se dilataram. Agora, no caso dos vasinhos, quando eles aparecem, eles já são o princípio de alguma coisa que pode virar uma varize? O vasinho em si, aqueles fininhos, que parece um rabisquinho de caneta, né? Parece uma aranhinha, né? Alguns falam em inglês, até chamam de Spider-Man, aranha vascular. Eles não viram varizes, na verdade eles são pequenos vênulas e arteríolas de pele, da estrutura da pele, que podem se dilatar, às vezes por causas hormonais ou outras causas, de excesso de peso também, mas eles não viram varizes, porque varizes são veias do subcutâneo, ficam abaixo da pele, que são normais. Esses vasos, eles podem crescer um pouco, aparecer bastante, aparecer volume, mas eles não viram aquela varize de operar. O tratamento é diferente, geralmente é com aplicação, com laser, com aplicação dos... Já as varizes, você tem que tirar a veia. Então, na verdade, geralmente eles estão associados. Os pacientes que têm muitas varizes, pode ter muitos vasinhos também, mas a maioria das vezes tem muitos pacientes que a gente vê que não tem varizes e só tem vasinhos mesmo, ou muito poucas varizes, porque são, na verdade, vasos diferentes, de diferentes calibres.
pequenininhos, menor que 1 milímetro, a gente chama de telangiectasias ou os vasinhos, e maior que 2, 3 milímetros, a gente chama de varizes. Certo. E quais seriam, assim, os sintomas mais aparentes que causam problemas mesmo para a saúde? Vasinho geralmente não dá muito sintoma, aqueles fininhos. O paciente sente, às vezes, um pouquinho de cansaço, uma coceirinha, um prurido, alguma coisa. As varizes em si, aquelas calibrosas, dão mais sintomas, geralmente inchaço, dor na perna, vespertina. Por que vespertina? Porque acorda, você descansou, a perna ficou para cima. Durante o dia você vai ficando muito tempo em pé, as veias vão dilatando, vai dando um cansaço. Então, os pacientes que referem dor mais ao fim do dia. Certo. Se acorda e já põe o pé no chão e tem dor, geralmente se afasta um pouco. Geralmente a gente tem que pensar em dor articular, outro tipo de dor. Então, a dor pode ter dor, cansaço, prurido, cãibras noturnas e o desconforto estético, que a maioria das vezes é o que faz o paciente procurar a gente. Agora, as varizes podem estourar na perna? Pode, assim, estourar, às vezes o paciente usa esse termo quando ela aparece, fala, estourou uma veia, que ela apareceu, mas em alguns pacientes, principalmente pacientes mais idosos, que têm a pele muito fininha, veias bem calibrosas, às vezes a veia rompe, a gente chama de uma fleborragia, uma ruptura com sangramento às vezes importante, porque a pressão dentro da veia é grande. Então o paciente tenta fazer compressa, tudo, então sangra às vezes, geralmente é no banho, ou às vezes saindo, molha bem o banheiro de sangue mesmo. Então a veia pode se romper. E ela se rompe para a pele também. Para a pele, tanto para a pele fazendo hematoma ou para fora mesmo, rompe para o ambiente, né? Então pode causar sangramentos importantes. E às vezes a ruptura pode ser por um trauma, bateu em alguma quininha, alguma coisa, uma veia bem superficial, às vezes é espontânea, às vezes a veia está tão superficial, um movimento que faz essa veia se rompe e ter uma fleborragia. Então, isso a gente chama, na verdade, de uma ruptura. Agora, estourar a veia, na verdade, é o aparecimento das vezes. Os pacientes falam, estourou, na verdade, é alguma região que apareceram veias, né, que se dilataram. Certo. Agora, o povo em casa deve estar pensando assim, bom, minha mãe tem, meu pai tem... Eu vou ter. É possível prevenir varizes? Isso, assim, a chance, quando os pais têm, se os dois pais tiverem, a chance do filho ter é até 90%. Então, é quase uma certeza. Principalmente quando a mãe tem mais. Então, a chance do filho ter. Tem um trabalho que fala, quando a mãe tem, a chance do filho ter é maior. Mas quando o pai tem, a chance é menor, porém, se tiver o filho é mais grave. Certo. Entendeu? Porque o homem geralmente tem menos. Então, quando o homem tem, é um fator predisponente bem grande. Para prevenir, tem que fazer exercício, ter uma vida saudável, evitar excesso de peso, utilizar a meia elástica se ficou muito tempo em pé, né, a compressão elástica. Então são fatores de mudança de estilo de vida, não tem um fator assim medicamentoso, um remédio. Esses remédios que a gente vê às vezes para varizes são remédios para diminuir sintomas, não para prevenir. Até brinco com os pacientes, se fosse para prevenir, tinha que pôr na água igual flúor, né? Porque todo mundo tem algum grau de doença varicosa. Então, a prevenção se baseia em mudança de fator de risco. Quem é obeso, emagrecer, ter uma vida saudável. E assim, se tem uma predisposição, a chance de ter é grande e assim que tiver uma doença, já tratar com cirurgia, com aplicação, para prevenir com que essas veias vão dilatando outras, porque a partir do momento que ela aparece, ela tem uma pressão aumentada aí dentro dela, ela pode ir dilatando outras veias, entendeu? Então, tratar assim que possível, também às vezes cirurgicamente. Certo. Hoje o programa Viver é Melhor convida você a discutir com a gente os problemas circulatórios. Se você tem alguma dúvida, basta ligar 0310 07 940. Tratamento das varizes. Dr. Celso até falava aqui já de uma parte do tratamento, que é a retirada dessas varizes. Sempre é isso, doutor? A partir do momento que a veia se dilatou, não tem mais, assim, é igual uma roupa velha, um elástico velho. Nada vai fazer ele se voltar ao normal. O que você tem que trocar, tirar. No caso da veia, você tira as veias. Ou o método ablação convencional, que é tirar com os instrumentos especiais, você faz pequenas incisões, muito pequenas mesmo, tanto que não precisa nem dar ponto. Você traciona essa veia e vai ligando e vai tirando todo o trajeto da veia. Então você excisa essa veia, tira da pele. Ou existem outros métodos, como por exemplo, fazer uma aplicação na veia, espuma, né, de uma substância que chama polidocanol, que você irrita a parede da veia, ela pode se retrair. Com laser, que você põe uma fibra de laser, esse laser queima a veia por dentro, ela se retrai. Certo. Esses dois métodos você vê que eles já não são ablativos, eles não tiram a veia continua lá e até ter uma das complicações é ela poder se abrir no futuro. O tratamento definitivo e completo é a retirada, que alguns pacientes temem por achar que tem um risco importante, mas é muito tranquilo o tratamento. Muitas pessoas estão em casa agora, doutor Celso, e tem aquela dúvida quando a gente fala em cirurgia de varizes, que é a retirada da safena,
que muitas vezes é o que serve também para a cirurgia cardíaca, quando se faz uma ponte de safena. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como que isso funciona. Primeiro, não é sempre que precisa tirar safena. Para você ter uma ideia, de cada 10 pacientes que a gente opera, tira a safena de 1, 2. Só quando ela está doente, dilatada, tortuosa, insuficiente, com paredes finas, às vezes espessadas, com saculações. E é uma veia que está ruim. Então, ninguém em sã consciência usaria uma veia doente da perna. Se não está servindo nem na perna, você não vai colocar no coração. Então, se ela não está servindo para a perna, está te causando dor e inchaço, é uma veia doente. Você não vai pegar uma veia ruim e colocar no coração. Então, o que faz? Primeiro que hoje, quase não se faz muita mais ponte de safena. Se utiliza muito cateterismo, angioplastia. Você vai por dentro do vaso e dilata o vaso. Então, diminuiu muito o número de revascularizações. E se for necessário uma revascularização, num paciente que tenha sido necessário tirar a safena, você utiliza outros substitutos. Por exemplo, a artéria radial, a artéria mamária, né, que é a torácica interna. Então, você tem outras fontes para fazer pontes, se for necessário em algum caso. Mas primeiro, então, você vê que a chance é menor. Primeiro, a gente não tira a safena de quase a minoria dos pacientes que precisam tirar. Hoje, se quase não utiliza a safena mesmo para o coração por causa do cateterismo. E mesmo que precise, depois de tudo, essa minoria de pacientes, você tem outros substitutos. Certo. E existe contraindicação para fazer a cirurgia de varizes? Sim, em alguns casos. Às vezes, risco elevado, um paciente muito idoso, cardiopata, que tem risco cirúrgico elevado, por exemplo, pela idade, se tiver uma infecção ativa no momento, paciente com uma erisipela, pacientes que não têm pulsos, por exemplo, pacientes que têm doença arterial e o sangue não chega adequadamente para a extremidade. Se você fizer incisões para tirar, essas incisões podem não cicatrizar, às vezes pacientes diabéticos, então precisa passar por uma avaliação, a gente avalia todo o sistema circulatório, avalia o risco, e aí sim, mas existem casos que a gente não opera, e aí a gente pode usar outros métodos, por exemplo, ablação com espuma, com outras coisas, para tentar evitar a cirurgia, que, na minha opinião, é o melhor tratamento ainda. Mas aí você pode utilizar, por exemplo, a espuma que o paciente faz no consultório e vai para casa. Certo. Nós estamos indo para um breve intervalo, mas antes eu só queria trazer aqui uma orientação para os nossos telespectadores, que é sempre importante fazer esse acompanhamento médico preventivo, porque aí o cuidado, até o próprio tratamento fica mais facilitado. Com certeza. Né, o paciente que deixa muito tempo, se tratar no começo é muito mais fácil, às vezes tratar, às vezes não precisa nem de uma cirurgia de grande porte, e o risco é menor, o paciente é jovem, às vezes vai deixando, aí com 60, 70, 80 anos que vai querer resolver, né? Então tem que acompanhar logo o mais precoce possível. Bom, nós vamos por um breve intervalo, você continua participando com a gente aqui na Boa Vontade TV, viver é muito melhor. Estamos de volta com o programa Viver é Melhor aqui na Boa Vontade TV. Hoje falando sobre sistema circulatório e os problemas causados no sistema circulatório. Bom, uma questão que muitas vezes a gente fala aqui no programa Viver é Melhor é sobre exercício físico. Exercício físico faz bem à nossa saúde. Anabolizante, não. Vamos entender por que acompanhando essa reportagem. A busca por um corpo perfeito ou por uma vida mais saudável fez aumentar a quantidade de academias no Brasil. Em apenas 5 anos, o setor teve um crescimento de 133%. Robson gosta de aliviar o estresse fazendo musculação e aproveita para tornear o corpo. Há mais de 5 anos malhando, tem orgulho do resultado de tanto esforço. Quantas vezes por semana ou diariamente que você vem para a academia? Todos os dias, segunda a sexta, às vezes no sábado. Eu fico ali 50 minutos, 40, 50 minutos e já vou bem mais relaxado para casa, bem mais tranquilo. O problema é que para resultados mais imediatos, muitas pessoas caem em armadilhas, como usar substâncias para ganhar músculos grandes, corpos magros e sem gordura. Apesar do efeito rápido na aparência, o uso de anabolizantes pode prejudicar a saúde e trazer grandes problemas ao corpo. Na verdade, as pessoas buscam desenvolver a sua massa muscular, a sua potência muscular. Infelizmente, na maioria, essas pessoas não têm orientação e acabam correndo riscos muito graves. Bom, o anabolizante prejudica o desenvolvimento do adolescente, do adulto também, uma por questões comportamentais, né?
o adolescente já vai iniciar um programa de exercício físico com um enfoque diferente, que não é a saúde. Ele vai estar buscando uso de substâncias, o que não é o ideal, vai querer aumentar a massa muscular, rendimento, às custas de agentes ergogênicos que não vão estar fazendo bem para a saúde. Em casos mais graves, o uso pode ocasionar diferentes tipos de doenças e até o câncer. Câncer de fígado é muito comum, né? E não só o câncer, como lesões hepáticas, né, podem ser ocasionados. Anabolizantes são feitos à base de testosterona e, quando em contato com o organismo humano, promovem o aumento do volume muscular, gerando grandes mudanças orgânicas. Ao contrário do que se pensa, os anabolizantes não aumentam o grau de força. No caso de adolescentes, esse pode ser um problema sério, porque estão em fase de mudanças corporais. Pois é, aí entra um aspecto bem importante, porque ele acaba causando uma aceleração no desenvolvimento, então precocemente faz o fechamento, né, da cartilagem de crescimento. Então os indivíduos acabam ficando com uma estatura menor. O aumento da testosterona pode causar agressividade, aumento da impulsividade, pode estar relacionado, por exemplo, com o aumento da testosterona. Para manter o corpo saudável e alcançar o resultado desejado, nada melhor do que o acompanhamento médico e a atividade física constantes. Após alguns anos de prática, Robson sabe da importância de manter uma rotina de exercícios. A importância disso é a saúde. A gente treina para a saúde. E se tomar esse tipo de substância, isso daí prejudica a saúde, que não é meu foco. Né? Não adianta a aparência e eu não ter saúde, prejudicar a minha saúde. Então, eu nunca pensei em nenhum tipo desses elementos para aumentar a minha musculatura. Nós assistimos uma matéria que falava, Dr. Celso, sobre os anabolizantes e o quanto ele é prejudicial para o desenvolvimento do corpo na juventude, adolescência, mas eu gostaria também que o senhor fizesse alguns destaques sobre os problemas que ele pode causar para a nossa circulação. Além desses problemas, né, de articulares, ortopédicos, né, que já foram descritos na reportagem, no sistema circulatório em si, ele tem vários locais que ele pode causar problema. O principal, ele altera o metabolismo lipídico das gorduras. Então, aumenta o colesterol ruim, que é o LDL, e diminui o colesterol bom, que é o HDL. Isso faz com que possa ocorrer uma deposição de gordura nas artérias, que são os vasos que levam sangue para a extremidade, e causar infarto, derrame, isquemia de extremidade, gangrena, ferida, essas coisas. Ele causa também uma alteração na coagulação. Aumenta alguns fatores de coagulação, diminui alguns inibidores da coagulação, pode causar trombose, então o paciente pode ter trombose também. No coração especificamente, ele pode causar uma dilatação crônica, faz com que o coração fique cada vez maior. Esse aumento do coração também aumenta a chance de ter fibrilação, arritmia. Sim. Então esses pacientes que às vezes têm morte súbita às vezes é uma arritmia que o coração para de bater. Também pode aumentar a pressão arterial, causar uma hipertensão arterial, causar morte, às vezes em doses excessivas do próprio tecido muscular. Então você vê que causa uma série de fatores de mau prognóstico em longo prazo. Certo. Bom, e é importante a gente destacar, quando a gente parte para o exercício físico, especialmente a questão da musculação, é como quando a gente quer também emagrecer, né? Não existe fórmula mágica. A gente tem que fazer um progresso que é gradativo. Então, hoje a gente passa a seguir uma dieta para emagrecer e vai emagrecendo aos poucos, ao longo dos meses e dos anos. Assim é também com a atividade física. A gente precisa fazer um pouco de exercício todos os dias para alcançar aquele corpo que a gente tanto almeja com saúde. O programa Viver é Melhor de hoje falando sobre problemas circulatórios. Inchaço. Esse é um outro grande problema circulatório, Dr. Celso. Primeiramente, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente por que o nosso corpo fica inchado.
existem inúmeras causas. Inchaço, na verdade, é o acúmulo de líquido, geralmente água e sais. Então, existem causas sistêmicas e causas locais. Principalmente causa sistêmica é o acúmulo de água e sal. Problemas renais, problemas cardíacos, problemas hepáticos, problemas de tireoide, excesso de peso, falta de atividade, tudo isso faz com que alguns medicamentos, faz com que ocorra um acúmulo de líquido, e esse líquido é movido pela gravidade. Se a gente fica muito tempo em pé, vai para a perna, se deita, vai para o rosto. Então, quando um paciente nos procura com inchaço, a gente tem que investigar várias causas, principalmente descartar essas causas sistêmicas, principalmente como a gente fala, o inchaço é simétrico. Vamos supor que as duas pernas fiquem inchadas igualzinha. Então, sugere que não é um problema circulatório da perna em si, sugere que é algum sistêmico que vai. Quando o inchaço é mais localizado, por exemplo, num braço, numa perna, a gente sugere que tem algum problema local. E aí pode ser varizes, insuficiência venosa, edema linfático, que é elefantíase, ou edema de origem linfática. Então, isso faz com que ocorra, nesse caso, uma diminuição do retorno venoso ou de linfa e acumule líquido nessa extremidade. Então, o inchaço é isso, é um acúmulo de líquido que existem inúmeras causas. Quando o paciente vem com inchaço, a gente tem que fazer uma batelada de exame, investigar para tentar determinar qual é a causa desse inchaço. Certo. E existe, assim, um inchaço que seja normal? Geralmente, assim, o inchaço normal é aquele que a gente tem quando acorda de manhã, fica um pouquinho inchado o rosto, às vezes de não movimentar, ou ficar muito tempo parado, por exemplo, num voo, ficar muito tempo parado, pode inchar, não é normal, mas nesse caso já é um inchaço porque você ficou parado. Mas o inchaço normal é mais esse do dia, que você acorda, levanta no instantinho, já melhorou. Agora, o inchaço que permanece, que você tem um inchaço muito grande ao fim do dia, que não melhora, que está em todo lugar, você tem que ser investigado. Então, de maneira geral, não existe um inchaço. O organismo ele é feito para ser equilibrado. Então, se você tem um inchaço em algum lugar, principalmente mais crônico, você tem que investigar a causa, não é normal. E aí, uma vez que foi investigada a causa, feito o diagnóstico, aí a gente pode partir para um tratamento. Exatamente, porque o tratamento pode ser o mais amplo possível. Por exemplo, se o paciente tem um problema renal, você tem que tratar o problema renal, às vezes com diurético. Se tem um problema cardíaco, precisa melhorar o coração, dar algumas substâncias para melhorar a contratilidade. Pode ter anemia, preciso de falar, paciente com anemia, diminuição de proteína, às vezes precisa aumentar a ingesta de proteica, tireoide, às vezes precisa administrar hormônio tireoidiano. Então você vê que tem várias causas. A partir do momento que você... E por isso que é ruim você tratar assim, tô com perna inchada, vou usar meia. Às vezes não adianta nada você usar meia se não tratar outra causa. Então tem que achar a causa, exatamente, achar a causa e tratar pontualmente essa causa que resolve o problema. Certo. A gente tem a dúvida da Maria Lúcia Marques, de São José dos Campos, acompanhando pelo canal 11. Muito obrigada, Maria Lúcia. Ela pergunta: doutor, acordo no meio da noite com os dedos e braços formigando. Isso pode ser má circulação? Devo procurar qual especialista? De maneira geral, assim, essa não tem muito problema com a circulação, porque a noite já está deitada, está descansando, a perna já está para cima. Então, geralmente, esse formigamento puro, a gente geralmente não está relacionado à circulação. Se tiver assim, ela tiver muitas varizes, o inchaço associado, aí você pode associar sim a um componente. Agora, o formigamento puro, o paciente não tem nada, a perna está limpinha, é à noite, a hora que já está descansando, a gente tem que, principalmente em braço também, que é menos acometido, geralmente não fala a favor de um problema vascular, mas sim de um problema, uma compressão de alguma raiz nervosa na coluna. Então, geralmente tem que procurar talvez um ortopedista, um neurologista para avaliar, porque formigamento é um sintoma mais neurológico. Então, se tiver associado com outros fatores, sim, pode ser um problema vascular, mas o problema neurológico puro não tem nada, não tem varizes, nada, é ideal procurar pelo menos um neurologista. Certo. Bom, nós falamos hoje no programa Viver é Melhor sobre problemas circulatórios e você continua participando com a gente, como fez a Maria Lúcia, ligando 0310 07 940. Como diminuir o inchaço? De maneira geral, isso é possível? Sim, assim, você ingerindo menos, principalmente diminuindo a ingesta de sal, né? Porque o sal é que faz acumular líquido. Então você tem as quantidades, o menos possível, evitar salgar a comida a mais, evitar a quantidade de sal. Fazer exercício, caminhada. O paciente que está inchado, geralmente o paciente às vezes está sedentário, está obeso. Então, diminuindo a obesidade também causa um pouco de inchaço. Sim. Além da gordura em excesso, a gordura ela é hidratada, tem líquido nela. Sim. Então, se o paciente diminuindo a gordura, diminui a quantidade de líquido. Então, perdendo peso vai diminuir o inchaço.
fazendo, então é basicamente isso, diminuindo a ingesta de sal, fazendo exercício, controlando problemas de saúde. Se é hipertenso, tende às vezes a ficar mais inchado. Certo. Algum medicamento que está tomando, começou um corticoide, um anti-inflamatório, que às vezes pode... Exatamente, então você tem que identificar a causa e tirar. Então, são fatores gerais, além de tratar a causa base. Mas, de maneira geral, são mais esses mesmo. E aquela regra da vovó? Deita e coloca a perna para cima. Isso funciona também para o inchaço? Com certeza, porque o inchaço, como eu falei, ele é movido pela gravidade, né? Então, se é um líquido que está... Então, se você levantar a perna, vai melhorar. Agora, se você não tratar a causa, a hora que você colocar a perna para baixo, ela vai inchar de novo. Então, você tem que, além de associar isso, de levantar a perna, colocar uma meia elástica, identificar a causa e tratar a causa base. Senão, você só joga o inchaço para outro lugar. Tudo bem, você vai levantar a perna, se não eliminar na urina, vai inchar a sua coluna, vai inchar, às vezes, o bumbum, vai inchar o rosto, entendeu? Então é um líquido que você tem que diminuir ou tirar esse excesso de líquido ou evitar com que esse líquido se acumule, que aí você diminui de maneira definitiva o inchaço. Certo. Um outro problema circulatório é a trombose e é sobre ela que nós falaremos no próximo bloco do programa Viver é Melhor. Etapa final do programa Viver é Melhor, aqui na Boa Vontade TV. Você participando com a gente pelo 0310 07 940, também pelo portal boavontade.com/tv e pelo facebook.com/Boa Vontade. A Marisa Martins Macedo está na cidade de Brasília. Tudo bem, Marisa? Seja muito bem-vinda à programação da Boa Vontade TV. É a primeira vez que ela liga e pergunta, doutor Celso, qual a diferença entre a cirurgia a laser e a tradicional e quais os benefícios de ambas, e a que ela se refere à cirurgia de varizes? Na verdade a diferença é que uma você tira a veia completamente, que é a cirurgia tradicional, e a com laser você coloca uma fibra que queima a veia por dentro, você não tira essa fibra. Teoricamente, a vantagem de laser é causar menos trauma, menos hematoma e uma recuperação mais rápida ao trabalho. Só que, como o fator contra seria deixar a veia lá e ela poder se reabrir. Então, pesando o risco-benefício, na verdade a gente identifica, não é um tratamento que é melhor que o outro, é para cada paciente existe um tratamento ideal. Certo. Então, para alguns pacientes o tratamento é melhor tirar, para alguns talvez seja laser, mas tem os seus prós e contras ambos. O pró da cirurgia convencional seria tirar a veia completamente, essa veia não volta mais. Sim. Mas em compensação, o paciente às vezes tem uma retorno, demora um pouco mais para voltar ao trabalho, pode fazer um pouco mais de hematoma, a recuperação às vezes é um pouco mais chata, um pouco mais dolorida, mas é relativo, porque o laser também, às vezes dependendo do calibre da veia, pode ficar dolorido. Então, depende muito do exame da paciente, você tratar a causa. Mas são técnicas, na verdade, são técnicas diferentes para se tratar o mesmo problema. Certo. É importante, então, Marisa, você conversar com o seu cirurgião vascular e perguntar a ele, né, qual para você será o melhor método, o melhor tipo de cirurgia. Temos também a dúvida do José Carlos Oliveira, da cidade do Rio de Janeiro, que diz o seguinte... Deve ser a dúvida de muitos maridos. Minha esposa reclama quase todo fim de tarde de dores nas pernas, cansaço, principalmente durante a TPM. Isso é normal? Ela precisa ir ao médico? Não, não é normal. Cansaço excessivo não é normal. E pelo fato dele falar que é perto da menstruação, isso sugere que tem a ver um fator venoso mesmo. Certo. Por quê? Porque nessa época é quando há o maior concentração de hormônio circulante, que dá mais uma vasodilatação e acumula mais líquido às vezes na perna. Então, esse cansaço vespertino, com piora nessas fases que tem mais hormônio circulante, são bem características de doença venosa. Então, vale a pena procurar e tratar, porque tratando adequadamente, às vezes clinicamente, às vezes não é nem cirurgia, mas tratando adequadamente, ela vai ficar livre desse problema. Certo. E maridos, atenção, de fato, elas sentem essas dores na perna, portanto, se estão reclamando. E é importante, né, buscar um especialista. Hoje nós estamos falando sobre problemas circulatórios. Trombose. O que é a trombose, doutor Celso? Trombose é um termo que significa uma formação de coágulo dentro de um vaso. Certo. Ponto. Agora, qual vaso? Depende, pode ser em qualquer vaso, pode ser em artéria, pode ser em veia, com repercussões específicas, e em qualquer vaso do organismo. Cérebro, na perna, no rim, na coronária, que dá um infarto. Então, é uma formação de um coágulo dentro do vaso. E a manifestação dessa trombose varia conforme o vaso e a localização
né, da trombose. E pode acontecer em qualquer época da vida? Qualquer época da vida. Assim, geralmente são mais assim, é muito infrequente em pacientes mais jovens, tem mais relacionados ao desenvolvimento na vida, tanto pelo envelhecimento, a deposição de placas de gordura, alterações de coagulação. Então, a tendência é que ocorra mais ao longo da vida. Em algumas situações mais específicas, por exemplo, em pacientes mais jovens, pode acontecer quando utiliza hormônio, porque alguns hormônios podem causar trombose também, os hormônios, por exemplo, anticoncepcionais. Então, existem alguns picos em alguns momentos, mas de maneira geral, pacientes jovens, bebês, crianças, é raríssimo. Então, a gente tem que investigar alguma causa, mas é com o tempo mesmo. Certo. Genética influencia? Sim, quando um paciente tem uma trombose, principalmente paciente jovem a gente fala não criança, mas jovem, 18, 20, 30 anos, a gente tem que investigar os familiares, porque às vezes tem umas doenças que se chamam trombofilia, são doenças genéticas que alteram fatores de coagulação do sangue. Então, se um paciente jovem que não tem risco nenhum e apresenta uma trombose, além de investigar cânceres, outras causas, tem que investigar causas genéticas de alteração de fator de coagulação. Certo. E como saber que a pessoa tem esse risco para ter uma trombose, já que é um coágulo, e aí é mais difícil a gente saber que tem? Geralmente, então, a gente investiga, assim, o paciente já vem com uma história, assim, primeira coisa é ter o quadro clínico de trombose, por exemplo, no membro inferior, fazer trombose venosa. Tem dor, desconforto, aguda, que diagnosticou a trombose e você faz o diagnóstico complementar com um ultrassom. E aí você tem que, ou não, o paciente vem, a minha mãe teve, então geralmente tem algum, ou familiar, ou paciente que teve trombose. Então você tem que investigar, então, no caso, se ou familiar, ou então, um paciente que nunca teve um quadro semelhante e não tem familiar, esse paciente o risco é muito baixo, então a gente não precisa nem investigar. Agora, se tem já teve um episódio, né, que é diagnosticado geralmente em hospital, tudo isso, ou tem familiar, aí a gente tem que investigar, então tem que ficar atento se tem caso, a gente sempre pergunta se tem caso familiar. Tem caso familiar, né? Bom, nós falamos sobre um tema importantíssimo e precisamos também aprender como cuidar desses assuntos. Tratamento para trombose. O senhor até já fez alguns comentários sobre isso, né? Especialmente na questão do diagnóstico. Mas uma vez que a pessoa foi diagnosticada com trombose, como começa o tratamento? Então, depende, como eu falei, a trombose é um sistema muito amplo. Pode ser de qualquer vaso, vamos focalizar, por exemplo, no membro inferior, trombose que é o mais comum, trombose venosa de membro inferior. O tratamento começa com o diagnóstico precoce, que a gente faz um ultrassom, geralmente em pronto-socorro em caso de urgência, né? O paciente tem dor e vai procurar. Então, a gente diagnostica e tem que fazer o tratamento, de maneira geral, com anticoagulante, que é um remédio que previne com que esse coágulo vá se estendendo e evita a propagação do coágulo. Então, você trata com anticoagulante. No membro inferior, você tem que deixar o paciente em repouso alguns dias para evitar que esse coágulo saia e progrida na circulação, vai parar no pulmão, que a gente chama de embolia pulmonar. Então, você tem que achar o local, achar a causa e determinar a causa depois. Enquanto se está tratando, investigar por que teve. Tem um tumor associado, alguma coisa, para também se tratar a causa e evitar ou uma progressão ou uma recorrência da trombose no futuro. Certo. E nesse minutinho final, doutor Celso, eu gostaria que o senhor falasse sobre quando a gente deve começar a fazer exames preventivos para o nosso sistema circulatório. Geralmente já na idade adulta, se tem algum fator familiar predisponente, a mãe, algum problema, assim que já na idade adulta, 18, 19, 20 anos, por quê? Porque existem casos, por exemplo, de hipercolesterolemia, de colesterol alto, que são adolescentes já tem. Então, se já tem algum antecedente familiar, o mais rápido possível. Mas assim, na idade adulta, começar a medir a pressão, passar com um cardiologista, com um cirurgião vascular, com um clínico, ver que está tudo bem, faz um retorno. Aí ele vai falar para você, você está tudo bem, volta daqui a 2 anos, 5 anos. Mas a partir do momento que está na idade adulta, 18, 20 anos, é bom pelo menos passar uma vez, e aí o próprio médico, dependendo do que ele achar, vai falar, volta só daqui a 5 anos. Nossa, sua pressão está alta, volta daqui a 1 ano. Então, vamos começar o tratamento. Então depende muito, mas o ideal é na fase adulta já começar esse acompanhamento. Certo. A Eliette Carvalho de Assis, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, acabou de mandar a pergunta dela aqui também pra gente. Pergunta qual o tratamento para claudicação intermitente. Então, claudicação é uma estenose, uma oclusão de artérias da perna. Certo. Então, o sangue não chega adequadamente. Quando o paciente caminha, ele começa a ter dor porque o sangue não chega. Não é problema de veia, é problema de artéria. Certo. O tratamento básico é tratar fator de risco, parar de fumar, diabetes controlar, pressão quem controlar, fazer exercício, e tem alguns medicamentos que a gente usa para isso. Em alguns casos selecionados,
com a claudicação por problemas bem localizados, a gente pode fazer tratamento cirúrgico, angioplastia ou mesmo cirurgia, mas de maneira geral, para a claudicação o tratamento é clínico, controlando os fatores de risco com medicações específicas para se tratar. Tá certo. Muito obrigada, Dr. Celso, por esclarecer as nossas dúvidas. Eu que agradeço o convite. O programa Viver é Melhor conversou com o Dr. Celso Bregalda, cirurgião vascular e médico do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, USP. E nós agradecemos a você pela participação e audiência no programa Viver é Melhor.